que você sabe sobre a arte grega? Vamos descobrir hoje. Grécia, região montanhosa. Cidades ficam entre as montanhas, por isso não havia integração entre elas. Cada uma tinha seus deuses e uma tradição oral. Os momentos que marcaram a história da arte na Grécia dá-se por volta do século XII a.C. até o século I a.C. No século VIII apareceu um poeta, Homero. Na época, o poeta contava história. Saía de cidade em cidade contando suas histórias. O poeta Homero era chamado Oedos, que seria o quê? O contador de história. Homero conta uma história de heróis gregos que teriam saído para lutar na região de Troia, onde fica a Ilíada. Numa guerra chamada Ilíada, a história dos heróis gregos, Aquiles, Ulisses, Ajax, que lutavam contra os troianos. A Odisseia seria o retorno de Ulisses depois da guerra. Homero foi o primeiro a trabalhar essa noção de heroísmo. Ulisses foi quem pensou, que arquitetou o cavalo de Troia para invadir Troia. Essa batalha teria acontecido por volta do século XII. Homero está contando uma história 400 anos depois de ter acontecido. Esse período anterior a Homero é chamado pré-homérico. Nesse período temos manifestações artísticas, principalmente na região próxima da ilha de Creta, região chamada Micônica. Minos era o rei de Creta. Em Creta tinha Minos, o labirinto e o Minotauro. Depois deste período homérico, surge o período pós-homérico, do século VIII em diante. O período arcaico da Grécia vai do século 8 a 15 a.C. Podemos observar aí arte em esculturas. Essas esculturas recebiam influência egípcia, porque eram esculturas sóbrias, de calcário, semelhante à escultura egípcia, devido à sua rigidez. Não tinha movimento. Essas esculturas eram chamadas de kouros, que quer dizer homem jovem. Os templos seguem uma ordem, um padrão, chamado dóricas. Pitágoras é um filósofo do período arcaico, o período pré-socrático. Filósofos que surgem antes de Sócrates. Observe essas esculturas do período arcaico. A primeira, o casal aqui, é uma escultura egípcia. Observa aí a frontalidade. O máximo que se vê é um movimento de um pé para frente, de uma perna para frente. À direita temos as gregas. Já apresenta uma diferença pouca, mas apresenta uma perna para frente, os braços parados no corpo. Mas ainda permanece essa rigidez, falta de movimento, de expressão. As esculturas gregas ou estão em ruínas ou são cópias romanas. Porque o material era pesado, material de mármore, então qualquer movimentinho quebrava. E os gregos viviam muito em conflito, em batalha com outros povos. Então, como na última batalha contra os cristãos, que abominavam a adoração de esculturas, porque os gregos eram politeístas, adoravam vários deuses. O que esses povos fizeram quando venceram os gregos? Destruíram templos, destruíram esculturas, daí elas estão deformadas. E as perfeitas já são cópias romanas. O período clássico, que ocorre no século V a.C.,
sofrem algumas transformações nas esculturas, porque elas ganham o chamado contraposto, o pé da figura levanta, há mais movimento, articulação, as esculturas têm movimento, ela perde a rigidez que havia no período arcaico. O material é mármore, o mármore ele é pesado, né? Então ele pode quebrar com alguma movimentação, né? O corpo nessas esculturas sofre um giro, né, com mais realismo, e as colunas dos templos agora ganham um novo formato, o jônico, o dórico que já havia no arcaico, mais o jônico. Surge grandes artesãos, né, Lísico, Policleto, Miron, Fídias, nesse período, né, que foi muito importante, criou esculturas. Fídias, arquiteto Pantenon. Observa algumas esculturas do período clássico, o Discóbolo de Miron. Há uma diferença em relação às esculturas arcaicas. Aqui há mais movimento. Por muito tempo, essa escultura foi um ícone do esporte. Eles faziam esculturas para homenagear, para adorar algum deus. Observe essa outra de Policleto. Observa aqui a movimentação. O peso está só em uma perna, dando mais leveza ao corpo. O braço é inclinado e a figura apresenta mais movimento, mais leveza. Como o mármore quebrava muito, eles começaram a fazer as esculturas em bronze. Essa escultura aqui, o Zeus de Artemísio, é uma escultura de bronze. Com bronze, eles trabalhavam muito movimento. O período helenístico vai do século IV até I a.C. Quais são as transformações que ocorrem neste período na escultura? Ela apresenta o sofrimento humano, o sentimento. As esculturas apresentam muita beleza, muita leveza. O artista observava e corrigia as imperfeições, mas deixava aparente o sentimento, a emoção. A ideia de nu feminino, que não existia nos outros períodos e surge neste, e as colunas ganham um novo estilo, o Coríntios. Platão, que é do período clássico, foi professor de Alexandre o Grande. O século IV a.C., que é o período helenístico, vai de Alexandre o Grande em diante. E esse período, ele teve toda uma influência cultural grega que se mescla com outros povos. Então há uma mistura cultural. Observa-se também nesse período nas esculturas, nos desenhos, a curva, a sensualidade, nos afrescos, na arte grega. Lacon e seus filhos. Essa escultura retrata o momento da mitologia grega, quando os gregos iam dar o cavalo para Troia. E Lacon, como sacerdote troiano, foi contra receber esse presente. Como os deuses se agradavam com a vitória da Grécia, eles mandaram as serpentes do mar para matar Lacon e seus filhos. No período helenístico, dá para perceber o sentimento, a expressividade nas esculturas. O desespero deles aqui é aparente. Percebemos também a graciosidade, a beleza dos traços, há mais movimentos. A Vênus de Milo. Dizem que ela tinha outra escultura, um Cupido, e ela estava dando os braços para o Cupido. Percebemos aqui os movimentos leves e a expressão leve. Hermes com o jovem Dionísio. Dionísio foi o deus que originou o teatro. Foi graças às festas dionísias que originou-se o teatro. É claro que já havia representações na pré-história. Vitória de Samotrás.
conhecida como uma das esculturas femininas mais bonita. Dizem que ela estava na proa de um navio. À esquerda, temos a escultura real. À direita, a representação dela, um estudo de como ela seria. Ela é a deusa da vitória. Pinturas helenísticas. Percebemos aqui a beleza e a movimentação do corpo, a graciosidade, um sentimentalismo. À direita é uma escultura da batalha. Agora, veja pinturas em cerâmicas de fundo preto e imagem vermelha ou fundo vermelho e imagem preta. As esculturas eram utilitárias, religiosas ou decorativas. Eles representavam cenas de mitologias ou cenas cotidianas. As cerâmicas passam por uma geometrização. É um desenho de cerâmica no período arcaico, desenho feito em uma caverna. Eles fazem comparação dos desenhos primitivos. Os egípcios aprendiam uns com os outros. Eles não observavam, mas os gregos, eles observavam e a partir dessa observação conseguiram pensar melhor o desenho. Aquiles e Ajax jogando dama. É possível lembrar da lei da frontalidade egípcia, porque o olho parece estar de frente, mas o pintor aqui está aprendendo a observar as pessoas no cotidiano para poder representar melhor. E aí ele apresenta o que realmente deve aparecer no desenho. Aqui o vaso, a âncora inteira, e aqui um detalhe dela. Os escudos apoiados na parede. A despedida do guerreiro. Nesta escultura, há uma tentativa de mostrar o pé de frente. Demonstra a capacidade do artista de observar o mundo à sua volta. É uma conquista no desenho. Pinturas em murais. Essas pinturas foram encontradas na cidade de Pompeia, destruída pelo vulcão Vesúvio. São as únicas pinturas gregas achadas. Elas representam cenas do cotidiano, representação de deuses e deusas, paisagens. Na pintura existem poucos exemplares, e os exemplares que tem são pinturas em murais, que é o que eles praticavam. Agora vamos ver um pouco sobre a arquitetura grega. Os templos gregos possuem colunas. Um frontão, que é um triangular em cima, e nestas colunas de apoio existem uns desenhos que são diferentes. No período arcaico, dórico, no clássico, jônico, no helenístico, coríntio. O dórico é mais simples, vem de Esparta. Jônico tem uma voluta, um caracol dos lados. Ele vem de Atenas. Coríntio, além de ter o caracol, tem várias folhinhas. Ele vem da cidade de Coríntios. Esses estilos vêm de uma cidade. Os gregos pensavam muito a harmonia, a simetria, a proporção. Esse equilíbrio é percebido nas esculturas, pinturas e templos. O Panteão grego foi construído em homenagem a Atenas. As colunas no estilo dórico. O frontão possui relevo sobre a história do templo, da deusa Atenas e as deusas da vitória. O Teatro de Epidauro. Ele foi construído na base de arquibancada. A plateia ficava em volta, na frente ficava as pessoas importantes, a orquestra de lado. O teatro nasceu na Grécia
embora na pré-história já existisse esse papel de representação. O teatro nasceu nas festas em homenagem a Dionísio, deus do vinho. Conta a lenda que Tebes, já embriagado nessas festas, saiu gritando: "Eu sou Dionísio, eu sou Dionísio". O teatro dividia-se entre tragédia e comédia. A tragédia referia-se à mitologia grega, à batalha dos heróis e o seu destino. Os nobres era quem julgava a tragédia. A comédia eram sátiras, comédia com pessoas gananciosas, políticos, gulosas, etc. O povo era quem julgava a comédia. Por isso que os gregos valorizavam mais a tragédia, porque ela era voltada, julgada pelos nobres. E você, o que achou da arte grega?